Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre tipo de uma carta aberta, agradecendo ao Pablo Vaete, que está de saída. Vamos falar também de Ryan, esse aí ainda não está confirmado a saída, mas a staff dele está querendo muito essa negociação. Vamos dar um ângulo, né, da staff dele. Embora acho que para o jogador seria prudente esperar mais um pouco. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e domingo às 6 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar? Vasco e Nova Iguaçu é a segunda rodada do Campeonato Carioca. Bom, e não vai chegar nele, né? Esses jogadores são aversos à rede social. Quando entram, não devem nem ficar muito tempo. Eles devem procurar que falam deles, porque é uma coisa, a rede social é uma coisa tóxica, né? Principalmente o X, o antigo Twitter, que lá é realmente muito tóxico. E ninguém gosta de... Vocês imaginam, botam no lado dos jogadores, se vocês fossem atleta e num momento de folguinha vocês acessam a internet, lê, chamando vocês de bagre, de perna de pau, competente, não sabe, botando você para baixo. Até vi lá na comunidade de automobilismo, eu falo, quando o Rubinho Barrichello foi entrevistado lá, ele mesmo dizendo que ele parou de entrar muito na internet, porque ele chama uma coisa que ele chama um vício de automutilar. Como assim, ele entrava na internet, viam ele chamando de lento, viam chamando ele de... Como é que o Cacete Planeta chamava ele mesmo? Pé de jaca, coisa do tipo. Os jogadores de futebol também. E o Vaete estava com tanto tempo que ele estava no Vasco, é natural, né? Você está tanto tempo num lugar que acaba tendo uma imagem desgastada. Mas a torcida, amplamente muito grata a ele, em 2023 o Vasco estava na zona de rebaixamento, na última colocação, vou repetir, na última colocação, jogadores evitando aceitar a proposta do Vasco. Porque essas janelas no meio do ano, o jogador olha o clube, a tabela de classificação, antes de aceitar uma proposta, além de, claro, hoje eles conversam uns com os outros. E o Vaete chegou, a princípio, para ser reserva, né, do Sebastião, que era um cara indicado pelo Ramon Dias, que o Sebastião, não lembro qual era o clube, que ele trabalhou com o Sebastião, fez gol pra caramba nesse clube com o Ramon Dias, e o Vaete era um desconhecido num clube médio a pequeno da Argentina, tanto que ele foi artilheiro da terceira, segunda e da Série A do Campeonato Argentino. E de cara fez o gol da vitória sobre o Grêmio, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Vou até rever esse gol, que foi cruzamento do Paulinho que está agora no Internacional. E de lá para cá ele não parou de fazer gols, ganhou um respeito imenso da torcida. Então, eu acho que quando a gente tem como ídolo, é aquele cara que levanta a taça
quando aquele grupo de jogadores são campeões. Tá? O Romário, por mais que tenha uma parte da torcida que não gosta dele, desculpem, ele é ídolo do Vasco. Pode ser do Império da Gávea também, mas ele é mais do Vasco porque ele mais vezes ele é campeão do Vasco, ele fez mais gols no Vasco. Então, ele é ídolo, Edmundo, ídolo, Juninho Pernambucano, ídolo. Não foram só, tiveram uma passagem marcante, mas como levantaram o título. Talvez o Vaete seja um dos poucos atletas que passaram a entrar nesse status de ídolo, mas claro, não na alta prateleira de ídolo do Vasco, né, onde está o Roberto, mais abaixo o Romário, o Edmundo, dependendo do gosto de cada um, mas está assim, entrou um patamar que podemos chamar de ídolo, porque ele aceitou várias coisas que muitos jogadores fugiam, ou os que o Vasco procurou, muitos deles fugiram da raia. Ele não fugiu. Houve um desgaste, principalmente após a chegada do Fernando Diniz, porque a característica do Vaete não tem muita conexão com o formato que o Fernando Diniz pensa, né, sobre a equipe, mas ainda assim foi um cara importante, tanto que ele, mesmo não sendo titular absoluto, continuou sendo artilheiro do Brasil. E se não fosse o gol dele contra o Fluminense, o Vasco não teria chegado na final da Copa do Brasil. E claro, foi importante na campanha que acumulou a final da Copa do Brasil, como eu citei. Se o grupo não tivesse ligado dane-se para o brasileiro, poderia ter chegado num lugar maior também no brasileiro, mas e fez gol em todos os adversários regionais do Vasco, os adversários mais importantes do Vasco, né? São Paulo fez nos 3-1, o que mais? Fez gol no Corinthians, não na final da Copa do Brasil, mas teve outros que ele fez gol, o que mais fez gol? Só não lembro se ele fez gol no Palmeiras, mas fez gol no Santos na estreia do Brasileiro no ano passado, na vitória de 2-1, que foi inclusive de virada. Então é um cara que sim vai marcar a presença dessa geração, pelo menos, né? Essa geração Z que vem chegando, acompanhando agora, né? Que não viram o Romário, que não viram o Roberto Dinamite, que não viram o Bebeto, que não viram o Edmundo. Então, o Pablo Vaete vai ser referência desses jovens. Inclusive, via criança, sempre comemorando, fazendo sinal de pirata, principalmente quando o Vaete fazia gol com esse moleque jogando pelada, fazia gol, fazia sinal de pirata. Então, o cara que vai deixar muita referência, né? Agora, não dá para julgar também a escolha dele. É um desafio profissional, às vezes você está muito tempo em um lugar, já se sente numa zona de conforto e não vê mais aquele lugar, como sair dessa zona de conforto e escolher outro. Principalmente no mundo esportivo tem muito isso. Então é um cara que sim vai... É uma pena que ele não pôde levantar a taça de campeão, né, na Copa do Brasil, mas é um cara que merece muito respeito, porque é um cara que honrou muito a camisa do Vasco. Vai deixar saudade, uma pena, né, se ele tivesse jogado com um time melhor, talvez a passagem dele fosse até mais marcante. Então,
muito obrigado ao Pablo Vaete. Desejo toda a felicidade do mundo no seu porteiro. Menos caro se acontecer no destino, como diria o Calvão, deuses dos gramados, fazerem o seu porteiro cruzar com o Vasco, uma competição internacional. Mas fora isso, desejo muita sorte a ele, que ele seja feliz lá também. E quem sabe, eu nunca peguei ele falando o que ele vai fazer quando terminar a carreira de atleta, se vai virar treinador, se vai virar... Hoje tem um campo muito grande também, né? Para ex-atletas, tem um comentarista, tem empresário. O Edson Capetinho, por exemplo, era empresário de jogador, ou era, sei lá. Mas tem ex-atletas que viram empresários e jogador e viram treinador também, tem, né? Que até os início de 2000 era caminho natural, posso dizer, né? De jogador, quando para de jogar, vira treinador. Mas que, quem sabe, no futuro ele volte ao Vasco, volte a outra função. E quem sabe com o Vasco financeiramente melhor, mais estável, volte a ser o Vasco que a gente sonha, que volte, e ele possa fazer um trabalho que seja campeão com o que ele não conseguiu como atleta. Mas antes de encerrar, sobre o Ryan, né, segundo a imprensa lá na Inglaterra, que o Walsh ofereceu 35 milhões de euros mais bônus, que é equivalente a 282 milhões de reais na cotação atual, né? Sendo que a família dele tem direito a 30% e a staff 10%. Talvez seja por isso que eles estão tentando convencer o Vasco que aceite logo essa oferta, embora no clube mesmo não chegou no Vasco, chegou para o staff do Ryan. Mas se for mesmo essa oferta, o lado da staff do jogador, acho que há um temor, por exemplo, se ele se lesionar daqui 6 meses, já não valer esse valor no mercado. Mas, por outro lado, eu acho que o jogador, em termos de técnica, evolução na carreira, ele precisava ainda ter uma estrada no Vasco para depois ir maduro para a Europa. Ele tem idade, né? Fez 20 anos, vai fazer 20 anos. Na verdade, ele tem 21, vai fazer 22, né? É uma idade que os clubes da Europa gostam, mas até a janela do ano que vem, por exemplo, ele teria ainda muito mercado, ainda poderia surgir muito outros clubes aí para prateleiras melhores na Europa para ir. Mas vamos ver aqui que o Vasco e a staff do Ryan decidem. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o pré-jogo. Início do pré-jogo, né? Vasco e Nova Iguaçu. Mas olha, eu espero que tudo, se essas duas saídas vão ser muito sentidas, do Vaete já é certa, mas agora do Ryan também vai caber muito à diretoria e ao mercado de substituir o autor. Até mais.